Olá, alunos do terceiro e segundo ano. Essa aula serve para as duas séries. Espero que vocês estejam todos bem. Como se aproxima aí, se aproxima não, que já está acontecendo, né? As avaliações do Maranhão, do SEMA Diagnóstica. Então, hoje a aula vai ser um pouquinho diferente. E a atividade que ficou para vocês fazerem, que era para mim fazer a correção hoje, eu vou deixar ainda mais tempo para que vocês possam responder. Nós vamos ver hoje questões que são dos descritores da prova do SEAMA. Então, começando por essa aqui, vocês estão vendo que tem um D4. O que é o descritor 4? O descritor 4 é identificar a relação entre números diversos, faces e arestas de poliedros, certo? Expresso em um problema. Bom, tem uma relação que é essa aqui, ó, que a gente diz que vértice mais faces é igual a aresta mais 2. Essa é uma relação que vale para qualquer poliedro convexo, como é o nosso caso aqui. O que ele quer saber aqui é que nesse poliedro convexo tem 6 faces triangulares e 5 faces quadrangulares. Então, o número de faces a gente já sabe, ó, são 6 triangulares mais 5 quadrangulares, isso aqui é 11, o número de faces. Ele quer o número de arestas e diversas desse poliedro. Bom, se vocês já viram um poliedro, as arestas de um poliedro, elas sempre é um encontro de duas faces, certo? Então, quando você vai calcular o número de arestas, ó, o problema diz que são 6 faces triangulares, quer dizer que tem 6 triângulos esse poliedro. Então tem 6 vezes 3 arestas, porque cada triângulo tem 3 arestas. E 5 faces quadrangulares, então mais 5 vezes 4, porque os quadrangulares, como é quadrangulares, quer dizer que cada um tem 4 arestas. São 5 vezes 4. Como eu disse, como cada aresta ela participa de duas faces, você tem que dividir isso por 2. 6 vezes 3, 18. 5 vezes 4, 20. Tudo dividido por 2. Isso dá a quantidade de arestas. 18 mais 20 é 38. 38 dividido por 2, 19. Então, tem 19 arestas. Agora que eu sei quantas são as arestas e quantas são as faces, é só jogar nessa relação, ó, que é uma relação que vale para qualquer poliedro convexo. Então, V mais F igual a A mais 2. Então, V mais o F é 11. E a aresta eu acabei de calcular, são 19. 19 mais 2. Esse 11 eu posso passar para o outro lado, ele vai menos, não é isso? Ó, vai ficar 19 mais 2 menos 11. 19 mais 2 é 21, não é isso? E 21 menos 11, 10. Quantidade de vértices. A gente já tinha visto a quantidade de aresta, agora a quantidade de vértices. Então a resposta é 19 e 10. Aqui na letra B. Certo? Esse outro problema, eu coloquei 2 descritores juntos, que é o D11 e o D12. O que é o D11 e o D12? Na verdade, na prova não vão cobrar os 2 descritores juntos numa mesma questão. Eles vão cobrar ou um ou outro. Ou podem cobrar os 2, mas em questões diferentes. Mas eu botei os 2 aqui que a gente já explica logo os 2. O D11 e o D12. O D11 é resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras. E o D12 é resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas. Bom, às vezes o aluno se confunde. A gente pede o perímetro, ele calcula a área. A gente pede a área, ele calcula o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é o contorno, a medida dos lados. Você soma a medida dos lados, ou seja, soma quanto ele tem de contorno. Isso é o perímetro. Então, ó, nessa figura aqui, ó, bora começar pelo perímetro. O perímetro é 12 mais
20 aqui, não é isso? Mais 13, mais 13, ó. Então, 13, mais 13, mais 12, mais 20. E esse lado aqui, ó, é igual a esse, ele também tem 12. Não pensem que é 21 não, porque 21 é o tamanho daqui para cá, ó. Então, mais 12. Então, você vai ter 13 mais 13, 26. 12 mais 12, 24. E mais o 20 aqui. Não é isso? Vai dar 24 mais 26 é 50. E 50 mais 20, 70 centímetros. A área... Quando é um retângulo, ó, você pode dividir essa figura em dois. A área é como se você quisesse cobrir isso aqui. É como se você quisesse cobrir um retângulo e um triângulo. Então, para o cálculo da área, você vai ter um retângulo, é isso, chamado de área 1, ó, e área 2. Um retângulo, que é base vezes altura. A base é 20. E a altura não é esse tamanho daqui para cá, porque isso é tudo. A altura é só esse pedaço daqui para cá, que é igual a esse, é 12. 20 vezes 12, 240. Isso é a área 1. E a área 2 é um triângulo. É base vezes altura dividido por 2. A base desse triângulo aqui é esse tamanho, que é igual a esse, 20. A altura é só esse pedacinho daqui para cá. Ora, como aqui tudo é 21 e aqui é 12, não é isso? A altura, que é esse tamanho daqui para cá, é os 21, que é tudo, menos 12. Ou seja, a altura está igual a... Bora lá, 21 menos 12, dá 11 menos 2, 9, não é isso? Dividido por 2. Eu posso simplificar, ó, 20 por 2 dá 10, 10 vezes 9, 90. A área mesmo total, que é a área da figura toda, então é os 240 mais os 90, que vai dar 330 centímetros quadrados, porque agora é a unidade de área, então é elevado ao quadrado, certo? Bom, esse D14 aqui, ó, D14, ele é identificar a localização de números reais na reta numérica. Números reais, não é números inteiros, nem números naturais, é qualquer tipo de número, certo? Isso aqui não é muito difícil saber, não. Ó, se eu quiser saber quem corresponde ao ponto P, observa que eu sei quem é esse extremo e esse. O problema diz que está dividido em partes iguais, certo? Ó, a primeira coisa é saber quanto é o tamanho desse segmento, quanto é que tem daqui para cá. Isso é simples, é só fazer 107 menos 45. 7 menos 5, 2. 10 menos 4, 6. 62 é o tamanho dele daqui para cá. Esse tamanho, 62, foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em 8 partes. Tem aluno que se confunde que ele quer contar os tracinhos. Os tracinhos vai dar 9, mas são 9 divisões, não. São 8, é apenas 8 partes. Se você pegar, são 8 pedacinhos em que o segmento todo foi dividido. Então, você vai dividir 62 por 8. O que você vai ter? Vai ter o tamanho de cada pedacinho desse aqui. Vai dar 7. 7 vezes 8, 56. Não é isso? Acrescenta o 0 e bota vírgula. 7 de novo. 7 vezes 8, 56. Sobram 4. Acrescenta o 0. 5 vezes 8, 40. Sobra 0. Ó, 7,75 é o tamanho de cada pedacinho desse. Agora, observe que até o ponto P tem 1, 2, 3, 4, 5 pedacinhos desse. Então, você faz 7,75 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Com 2. 5 vezes 7, 35. 2, 37. Com 3. 5 vezes 7, 35. E 3, 38. 38,75 é o tamanho daqui para cá,
certo? É claro que é isso aqui, que é o tamanho daqui para cá, você tem que acrescentar esse valor de 45. Então é o 45, que é aqui o início, mais esse tamanho aqui que a gente calculou, 38,75. Certo? 5, 7, 5 e 8, 13. Vai 1 para o 4, fica 5 e 3, 8. Pronto. Esse é o valor que corresponde ao ponto P, 83,75. A questão 32 aqui, ó, D32, deixa eu ver aqui, eu leio por aqui, resolver problemas de contagem utilizando princípios multiplicativos ou noções de permutação, arranjo e combinação, certo? Na verdade, esse tipo aqui só precisa vocês analisar o que pode ocorrer para poder fazer. O que ele quer saber é o seguinte: João dispõe de 5 cores diferentes para pintar as faixas da seguinte bandeira. Observa que tem 5 faixas. O aluno menos preparado diz, tem 5 cores, tem 5 faixas, pinta cada uma de uma cor, só tem uma maneira. Não, não é só isso não. Quer saber de quantas maneiras diferentes ele pode pintar essa bandeira, sabendo que 2 faixas vizinhas não podem ter a mesma cor. O que ele quer dizer é o seguinte: eu posso pintar essa bem aqui de vermelho, a próxima não pode ser mais vermelha, porque seria a mesma cor. Mas eu poderia pintar essa bandeira só usando 2 cores da 5. Eu poderia pintar vermelho, amarelo, vermelho, amarelo, vermelho. Estaria dentro das condições, porque as faixas vizinhas não teriam cores iguais. Entenderam? Então, como ele tem 5 cores, dá para fazer isso de diversas formas. Dá para fazer usando as 5, dá para fazer usando só 2, que nem eu acabei de mostrar. Dá para fazer usando 3, usando só 4, certo? Eu posso repetir só nos cantos. Por exemplo, azul e azul nos cantos e depois combinar 3 cores no meio. Aí eu, no caso, usaria só 4. Então, tem várias formas de fazer, várias mesmo. Bom, o que você tem que imaginar é o seguinte, ó, eu vou começar a pintar a bandeira. Eu tenho quantas possibilidades para escolher a minha primeira cor? Ora, você tem 5 possibilidades de escolha. Você está aqui, ó, primeira cor, segunda, terceira, quarta e quinta. No caso, primeira faixa, segunda faixa, tanto faz, certo? Para pintar a primeira faixa, eu tenho 5 possibilidades de escolha, porque eu posso escolher qualquer uma das 5 cores. Quando eu for para a segunda faixa, digamos que eu pintei essa daqui, ó. Quando eu for para a segunda faixa, eu tenho quantas possibilidades de cor para escolher? Olha, eu só tenho 4, porque eu não posso escolher a que já foi escolhida, certo? Depois que eu pintei aqui a segunda com uma cor diferente, eu vou para outra faixa. Essa faixa ela não pode ter essa cor aqui, mas ela já pode ter a primeira que foi usada, porque já vão estar separadas. Então, ó, eu volto a ter 4 cores de novo. E assim por diante, quando eu for para a próxima faixa, eu já pintei essa, eu só não posso usar a que está aqui. Mas as outras 2 anteriores já podem ser usadas e as outras 2 que não foram ainda. Então, de novo, 4 possibilidades. E para pintar a última faixa, eu só não posso pintar ela da cor daquela que está do lado. Então, tenho mais 4. Isso aqui é só você multiplicar. Ó, 5 vezes 4, 20. 4 vezes 4, 16. Então, é 20 vezes 16 vezes 4. 2 vezes 16 não é 32? 20 vezes 16 é 320. Então, aqui é 320 vezes 4. Que vai dar 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 3, 12. Ora, tem 1.280 maneiras diferentes de pintar essa bandeira, ok? Aqui tem ainda um último exercício, que é esse aqui, ó. Esse aqui, como ele é grande porque é análise de gráfico, fica um pouquinho pequena a leitura, mas dá pra gente ver, ó. Diz um biólogo, é a D21. O que seria a D21? A D21 é identificar o gráfico que representa uma situação descrita no texto. Então, o que você tem que fazer é identificar o gráfico que vai, como se diz assim, mostrar a situação que está escrita aqui, ó. Um biólogo que acompanha o crescimento de uma planta a partir do momento em que sua altura era 1 centímetro
Analisando os dados coletados, concluiu que a altura da planta havia dobrado a cada mês durante o período da observação. Quer saber qual gráfico representa o crescimento dessa planta durante o período de observação? Observe que no primeiro gráfico, ó, você tem aqui, começa no 1, mas é tempo de observação. E aqui diz que ele começou a observar ela com 1 centímetro de altura. A altura é nesse eixo. Então, nesse eixo ele está começando do zero, não é. Observe que esse aqui também não pode ser. Esse gráfico começa no 1, a altura. Ó, em um mês, com um mês ó, estaria no 2, ou seja, dobrou. Com 2 meses estaria no 4. Esse seria o gráfico correto. Ok? Vou mostrar porque que os outros não estão certos. Esse aqui também está começando no 1, mas é o 1 no tempo de observação, não é o que diz lá. Ela diz que ele começou a observar com 1 de altura. O tempo de observação inicial é 0. Você começa do tempo 0 e vai aumentando o tempo. Na letra E é a mesma coisa. Ó. Então, nenhum desses gráficos poderia ser pelo simples fato de não começar no 1, aqui na altura. Esse seria o único que começa no 1. E é claro, vocês têm que ver, ó, se tempo 1, ele começou no 1, depois de 1, se ele dobra, se depois de 2 ele dobra, certo? Por que a gente quer saber isso? Porque diz que concluiu que a altura da planta havia dobrado a cada mês durante o período. Observe que os tempos, ó, estão em meses nos gráficos, certo? Bom, para hoje era isso aí. É só um reforço para vocês tentarem fazer essa prova aí do estado. Não quer dizer que vai cair exatamente esse tipo de questões, mas são descritores que podem cair, talvez não dessa maneira, mas bem parecidos. Eu espero que vocês façam uma boa prova e até a próxima.